Muito bem, vou estar tentando explicar como se faz uma treliça, né? Que não só eu tô com dificuldade, mas muita gente. Vou estar tentando ensinar, né? Mas eu fiz aqui uma treliça, certo? Destaquei os pontos, que são os pontos de nós, que para resolver uma treliça tem que primeiro ver os pontos de nós. Eu vou começar por A, porque para mim ela parece mais fácil, né? Ela tá aqui na beirada, ela vai ter menos um ângulo, porque não tem muitas treliças que o Robson passa. Geralmente elas estão conectadas a uma barra a mais aqui, né? Essa daqui não. Ela só tem duas barras conectadas nela. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai escolher o ponto A, certo? Esse daqui é o ponto A. Esse é o ponto A. E o que a gente percebe nele? No ponto A tem uma força já agindo sobre ele, que vem uma força que ela vem de baixo para cima, certo? Então aqui está a força de baixo para cima. A gente não vai representar as barras como barra, a gente vai ter que cortar ela basicamente daqui, não vai deixar conectado, mas sim só a direção delas. Já viu que eu deixei o ângulo ali encaixado, o ângulo eu vou fazer depois, mas enfim. Aqui já está os 4 newtons, certo? Já é uma força conhecida, né? Então vou deixar aqui 4. Deu uma desfocada na câmera, espera aí que eu vou esperar aqui. Pronto. Aí podemos ver agora que tem mais duas direções. Tem uma direção que ela vai reto, certo? Que é a direção de B, ou seja, aqui seria F de A e B, onde A e B estão conectados, a direção deles, né? F, A e B, e ali também a gente tem o que? A e G, né? Que também é inclinado, e você também tem que fazer inclinado, porque essa inclinação, ela é o ponto de onde a gente vai achar a resposta do exercício, certo? Então, vamos lá. Aqui é o G. Meu G ficou meio feio, mas ignora aí. Enfim, como que a gente vai descobrir o F de A, B, né? Ou F de A, G? Como a gente pode descobrir? Aqui temos o ângulo, né? Apesar de ter ficado um pouco aberto aí, meio aberto aqui, temos que imaginar que aqui é um ângulo, né? Entre esses aqui é o ângulo. Aqui é o ângulo, certo? O símbolo também vai ficar meio feio, mas enfim, vocês ignoram que tá meio feio aí, tô tentando explicar. Mas o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar e descobrir o ângulo daqui para a gente conseguir a resposta da treliça, ao menos a resposta de FAB ou de FAG, certo? Então, como podemos fazer isso, certo? Eu vou tentar logo descobrir a resposta de FAG, certo? E como que a gente vai fazer essa resposta de FAG? Como que a gente vai começar? Primeiro, vemos que aqui é um triângulo, a gente sabe os valores de cima, da parte de baixo dele e daqui, né? Que também é 3 metros, se você não percebeu ainda. Então, como que a gente vai fazer? Para a gente achar o ângulo, a gente vai ter que fazer a tangente do ângulo primeiro, que é tangente do ângulo, né? Que é igual a cateto oposto sobre o cateto adjacente, certo? Cateto adjacente. Qual que é o cateto oposto adjacente? O cateto oposto ele sempre vai ser oposto ao ângulo, certo? Aqui está o nosso ângulo, então esse daqui é o cateto oposto. Enquanto o cateto adjacente ele sempre vai estar entrando para ajudar a formar o ângulo, então ele é o de baixo, certo? Então vamos lá. O cateto oposto, tanto o cateto oposto quanto o cateto adjacente, os dois são 3 metros, né? Tá vendo? 3, 3. Então o que a gente vai fazer? Isso aqui tudo vai ser igual a 3 sobre 3, que é igual a 1. Você está pensando, tá bom, Gavazzi, como que eu vou fazer agora? Lembrando de uma regra que o Robson ensinou pra gente, que pra gente achar o ângulo em si, que não é 1, tá? Apesar de a gente ter achado a tangente do ângulo, não vai ser 1. Qual que vai ser? A gente vai pegar aqui e fazer algo que o Robson já ensinou pra gente também. A gente vai apertar Shift. E aqui na calculadora, eu vou tentar filmar, mas vai ter uma tangente a menos 1. Você vai pegar a tangente a menos 1. Nisso, qual o valor que deu o nosso, né? Do cateto oposto para o cateto adjacente? 1. Você vai pegar o 1 aqui, né? Que é o 1. Apertei o 1. Ó, a tangente elevada a menos 1 de 1 é igual a 45 graus. Exatamente. Então, o nosso ângulo, né? O nosso ângulozinho aqui, agora ficou melhor. Vai ser 45 graus, certo? Então, após a gente fazer isso, a gente tem a resposta do ângulo. Ah, então agora que eu tenho a resposta do ângulo, o que eu tenho que fazer para descobrir, certo? Então, vamos lá. Temos em conta que para descobrir o ângulo, o que temos que fazer? A gente vai desenhar uma seta para cima e já tem essa do lado. Eu vou aproveitar a do lado. Mas, enfim.
O cosseno e seno funciona basicamente igual o cateto oposto adjacente. A que está oposta ao ângulo vai ser o seno e a que está ajudando a formar vai ser o cosseno. Então aqui a gente vai descobrir, eu escolhi o f de AG. Então como que a gente vai fazer? Aqui em cima vai ser f de AG, né? F de AG vezes o seno de 45, né? E aqui vai ser f de AG. Por enquanto, exclui esse f de AB aqui, porque eu estou fazendo f de AG. Esse foi o escolhido, certo? Mas depois vocês vão descobrir como fazer o resto. F de AG vezes cosseno de 45. E agora a gente vai para a parte seguinte, qual que vai ser? A primeira vocês vão ter que fazer o que eu falei. O mais difícil aqui nessa equação vai ser o cosseno e o seno, que é o ângulo, né? Certo? Então ele vai ser o mais complicado, não porque ele é difícil, mas sim porque ele é chato. Qual que a gente vai ter que fazer? Agora a gente vai ter que pegar aqui, vou pegar um espaço separado, né? F não. Você vai pegar aqui, F, isso mesmo, F de AG, né? Igual a gente tinha feito, cosseno de 45. Então qual que vai ser o cosseno de 45? Você vai fazer isso nessa calculadora, né? A gente vai fazer aqui, ó, cosseno ou seno. Aliás, eu já fiz essa conta e vai dar a mesma coisa, tanto seno quanto cosseno, mas vocês façam tanto seno quanto cosseno, para não dar errado na senha, na coisa. Então, vamos aqui, ó, cosseno de 45. Ó, vai ser igual a 0,707. Vou fazer só os 3 primeiros números, porque eu não vou deixar muito extenso não, né? Fica estranho. Enfim, vai ser igual a 0,707. Prontinho, aqui está o ângulo. Como que a gente vai fazer agora com, né, nosso querido FAG? Muito bem. A gente vai fazer igual vocês já estão acostumados com a outra parte. Vocês vão descobrir agora a semelhança. F de x, certo? Você está pensando, não é f de x não, de y, perdão. F de y. Ignora essa perna extra aqui. Enfim. Vou refazer aqui. Ignora essa perna, f de y, certo? O que a gente vai fazer? É igual a zero. Sim. Igual o exercício anterior do Robson, sem ser de treliças, você vê que nessa parte é parecido. O que a gente vai fazer agora? Antes vocês lembram que tem uma força de 4 indo em direção para cima, certo? Uma força já pré-definida. Então o que a gente vai fazer? Com esses dados que a gente coletou, você vai pegar esse f de y, que a gente vai fazer agora, vai fazer o f de AG, que é a força de A e G, certo? Deixa um Azinho aqui, pequeno, mas tá bom. O f de AG, o que a gente vai fazer? Ele vezes 0,707. O ângulo, ele vezes o ângulo, entende? Porque esse é o ângulo dele. Então, é assim que a gente vai fazer. 0,607, certo? Mais o quê? Mais o 4, certo? Eu tô colocando mais o 4 porque direita é positivo e cima é positivo. Mas, dependendo, você pode fazer como você quiser. Se for negativo, positivo, só que você tem que continuar até o final a conta. Se você escolher o positivo, vai ter que ser positivo até o final da conta. Você não vai poder mudar, porque senão vai dar errado. O Robson dá errado. Enfim. Aí, deu isso daqui, correto? Nisso, o que a gente vai fazer? É igual a zero, certo? O que a gente vai fazer? Esse f de AG está vezes 0,607. Então, você não vai mexer nisso. A única coisa que a gente dá para mexer, isso daqui é priorização. O que dá para mexer é isso daqui. Então, o que a gente vai fazer? Repete aqui embaixo. F de AG vezes 0,707, né? Igual a 4 estava positivo, vai ir para lá negativo, menos 4. Aí você já deve estar imaginando, então já sei o que vai fazer agora. Sim, exatamente. F de AG é igual a, imagina o quê? Menos 4 dividido por 0,707. Pronto. É assim que faz, entendeu? Parece um pouco difícil assim no início, mas porque é muita conta, né? Enfim, acaba sendo muita conta. E esse é muito chato, né, cara? Enfim, mas esse resultado aqui vai dar mais ou menos, se eu não me engano, que eu já fiz esse negócio aqui, 5,66 kN. Pronto. A gente descobriu o valor de FAG desse jeito. É só fazer essa conta. É meio difícil, né? Mas deu para entender
O mais difícil aqui, como eu mostrei, é o ângulo, porque ele é o mais chatinho, porque você tem que calcular o ângulo, depois você tem que calcular o ângulo de novo, junto de f de AG e etc. Mas, se vocês fizerem essa etapa aí, fica mais certo, e dá para descobrir os outros ângulos desse jeito também. Esse é um jeito que eu achei de explicar, que cara, eu achei até fácil, né, esse jeito de fazer. Mas é assim que acha. Esse daqui, no caso, 5,66, né, e é negativo, aliás, por causa do negativo do 4, vai ser o valor de FAG. Pronto. Descobrimos o valor, né, dessa reta inclinada. Pronto.